E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra, Deus. Nós te louvamos por tudo que já ouvimos da tua parte aqui essa noite, nas orações, nos louvores, em todas as ministrações. E agora está aqui a palavra do Senhor, e nós pedimos: fala através dessa escritura, dessa história, alimenta-nos, fortalece, traz a resposta, a cura, a graça, e todo o mal que estiver contra essa mensagem já seja bloqueado, porque ninguém aqui vai sair sem entender e receber a palavra de Deus. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Dá uma salva de palmas bem bonito, que é para Jesus, que é para Jesus. Aleluia! Nós vamos falar sobre Josafá. Quem foi Josafá? Josafá foi um grande rei do reino de Judá. Este homem, Deus o usou para fazer grandes reformas no reino, reformas na área econômica, na área jurídica e também na vida espiritual daquele povo. E o reino de Judá cresceu e prosperou no reinado de Josafá. Porém, quando essa prosperidade se tornou visível, os inimigos se juntaram para invadir, para destruir e para roubar aquela bênção. Porque é sempre assim: quando você é abençoado, quando você é próspero, quando você está brilhando em alguma área da sua vida, o adversário, ele vai juntar forças para apagar o brilho de Deus, que ele está te abençoando, que Deus está te abençoando. Mas fica tranquila, porque o Senhor é quem te deu essa prosperidade, essa graça, essa família, essa vitória, e o inimigo não vai roubar. Então o que acontece? 3 povos: Moabe, filhos de Amon e outros amonitas, se juntaram e vieram a peleja contra Josafá. E eles vieram em uma grande multidão. Quando o inimigo ele ataca para vencer. O inimigo não perde tempo nos ataques dele. É por isso que nós temos que estar preparados. Então juntou-se uma grande multidão e falaram: vamos invadir Judá, vamos tirar a bênção da vida de Josafá. E Josafá, aquele rei, era um homem de Deus. Ele era um homem que temia o Senhor. Então ele vai tomar atitudes diante daquela situação. E a primeira atitude dele foi esta aqui, olha. Ele se pôs a buscar o Senhor. Ele se dedicou à oração. Segunda atitude, ele apregoou o jejum em todo o Judá. Terceira atitude, ele vai reunir, Judá se ajuntou, ele vai reunir todo o povo para estar com ele nesse momento de clamor a Deus. Igreja, Josafá sabia que não podia vencer aquelas 3 nações. Ele sabia que não tinha condições, humanamente falando, mas ele conhecia um Deus todo-poderoso que estava em seu favor. Ele sabia que Deus iria em seu socorro. Então ele vai buscar, apesar de temer, ele vai buscar socorro dos céus. E a Bíblia diz que ele vai orar, e na sua oração ele se entrega, ele entrega a situação para Deus. E Deus vem no meio da multidão e fala com ele: não tenhas medo, Josafá, porque eu estou contigo. Não tenhas medo, porque essa peleja não é de vocês. Não tenhas medo, porque eu vou guerrear e vocês não vão ter que pelejar. E assim Deus fez. Deus veio no meio dos exércitos, aleluia. E ele entra no meio dos inimigos e coloca um inimigo contra o outro inimigo, de tal forma que os próprios inimigos se consumiram. E no final da história, o povo de Deus prevaleceu e os inimigos foram derrotados. Diga glória a Deus. Quando nós olhamos para essa história, nós vamos aprender aqui com Josafá que nós não podemos nos deixar ser paralisados pelo medo das circunstâncias adversas na nossa vida. Josafá temeu, veja aí o versículo 3, ele temeu, ele ficou com medo. Ficar com medo não é o problema, meus irmãos. O problema é você deixar o medo te dominar.
te sufocar, te aprisionar. A pessoa, ela pode ser a mais forte, a mais poderosa, a mais inteligente, mas se ela tiver com medo e o medo estiver dominando ela, ela fica impotente diante de qualquer circunstância. Josafá teve medo, mas ele não se prostrou, ele se levantou. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão diante de situações, de circunstâncias que estão trazendo medo ao seu coração. Você acha que não vai sair dessa, você pensa que não vai conseguir vencer dessa vez. São lutas na família, problemas financeiros, problemas espirituais e tantas outras questões que estão atormentando a sua mente. Tem gente aqui que nem dormir direito está conseguindo dormir, de tanta preocupação. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: não se prostre, se levante, tome uma atitude, porque não está tudo perdido. Tem um Deus nos céus que vai vir em teu encontro e vai te socorrer. Aleluia! E qual é a atitude de Josafá? A atitude dele foi buscar a Deus em oração. Quer vencer, meu irmão? Vai orar. Quer vencer? Vem para a igreja orar. Vem buscar a presença de Deus. Ele se pôs a buscar ao Senhor, e é do alto que vem o socorro, como já dizia o salmista Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro, minha irmã, está nas mãos de Deus. O teu socorro vai vir dos céus. Quando Davi ele diz: eleva os olhos para os montes, sabe por quê? Porque ele já tinha olhado em tudo na sua horizontal. Ele já tinha olhado os seus capitães, os seus guerreiros, os seus exércitos, seus guardas, as suas armas, e ele observou que nada dessas pessoas, nada deles podia socorrê-lo. Então ele vai levantar os olhos, e quando ele levanta os olhos procurando um socorro, ele não vai achar mais nenhum socorro na terra, até que seus olhos chegam nos montes. E agora? Quando ele olha para os montes, ele consegue ver acima dos montes, ele vê o céu, e ele se lembra: mesmo que no meu exército não tem socorro, mesmo que na face da terra não deu, eu já cheguei no ponto mais alto que são os montes, não tem socorro, mas eu consigo ver além dos montes. Eu olho para o céu e eu lembro que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me socorreu já no passado, eu tenho um Deus que ouve a oração, eu tenho um Deus que dá vitória. Em nome de Jesus, passe a buscar ao Senhor. Ele proclamou um jejum. Jejua, meu irmão, porque tem casta de demônio que só vai sair com oração e jejum. Você acha que essa luta sua é só uma luta carnal? É só alguém que se levantou contra você? É só mais um problema financeiro? É uma enfermidade comum? Esse problema na sua casa, você acha que é só o gênio difícil daquela pessoa? Não! Atrás disso há demônios. Atrás disso tem poderes das trevas invisíveis que estão manipulando situações para te derrotar. E como é que você vai vencer esses espíritos malignos? Você vai vencer em oração e você vai vencer em jejum. Quem sabe o que é jejum aqui? Levante a mão assim. Tem algumas pessoas que ainda não sabem, então eu vou ensinar. O que é jejum? É ficar sem comer e sem beber. É você levantar-se pela manhã e falar: Deus, eu não vou tomar café, eu não vou almoçar, eu vou ficar até a hora que eu aguentar, sem comer nada e sem beber nada. Vou ficar clamando ao Senhor no meu coração. Se você puder entrar no seu quarto e orar, ótimo. Se não puder, se for trabalhar, se for estudar, dá para jejuar também. Você vai orando no seu coração. Você vai orando o quê? Você vai orando sobre a sua questão. Você vai falando com Deus: Deus me dá vitória, Deus olha essa situação, Deus manda socorro. Você vai orando. Quando chegar o seu horário que você comprometeu-se com Deus de entregar, você arruma um cantinho. Se não tiver jeito, fala no seu coração: Deus, eu estou entregando meu jejum agora e creio na minha vitória. E a partir daí você pode começar a se alimentar normalmente. Faça isso. Mas não é só uma vez no ano, não. Faz isso continuamente. Junta isso com as suas orações, que você vai ver muitas batalhas que há anos você não conseguiu vencer. Você vai passar a ter vitórias uma atrás da outra, porque a vitória começa no mundo espiritual. Antes da prosperidade chegar nas suas mãos, ela vem lá do mundo espiritual.
Antes da sua família ter paz, essa paz começa no mundo espiritual. Antes da sua doença ser curada, a cura vem de lá para cá. Mas para chegar aqui, tem guerras espirituais. Mas você vai vencer em oração e em jejum. Quando Josafá viu aquela grande multidão, ele sabia que atrás daqueles 3 povos haviam entidades, potestades guerreando contra ele. Mas ele buscou o socorro dos céus e ele fez essa linda oração aqui. Olha, versículo 6. Disse Josafá: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus? Aleluia! Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Primeira parte da oração de Josafá, ele vai contemplar, reconhecer a grandeza e soberania de Deus. É muito importante que você tenha isso bem certo dentro do teu coração. Quem é o Deus para quem você está orando, e quão grande é esse Deus, e que esse Deus está no trono, e ele tem o poder e a autoridade, porque ele é soberano. Não há nada que foge do controle desse Deus. É o que Josafá está dizendo aqui. Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ou seja, Deus, as nações se levantaram contra mim, mas eu sirvo o Senhor que domina sobre eles. Aleluia! Olha para Deus dessa forma, porque Deus está no controle desse problema. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle de tudo. Nada escapa das mãos do Senhor. Amém? Aleluia! Versículo 7, a segunda parte da oração de Josafá. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não ateste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome. Josafá vai aqui lembrar-se do que Deus já tinha feito pelo seu povo. Judá, povo de Deus, estava na terra de Canaã, mas antes de chegar lá, eles foram escravos no Egito. E quando eles chegaram lá como promessa de Deus, haviam 7 nações mais fortes, mais poderosas, maiores do que Israel, do que Judá. Eles não podiam vencer, mas Deus havia prometido a terra de Canaã de vocês. Então entrem e conquistem. E sobrenaturalmente Deus deu vitória, que aquelas nações foram derrotadas diante do povo de Deus, que era menor, que era mais fraco em potência e que não tinha as mesmas condições das nações de Canaã. É o que Josafá está falando aqui. Olha, Deus, eu me lembro do que o Senhor já fez em favor do nosso povo. Deus, eu me recordo do passado de bênçãos que nós já vivemos. Então eu estou clamando agora, porque eu sei que o Senhor não mudou. Aquilo que o Senhor já fez anteriormente, eu sei que tu podes fazer de novo. Aleluia! Na sua oração, se lembra de quantas bênçãos Deus já te deu, quantos milagres Ele já fez na sua vida. Quem aqui na sua vida já recebeu pelo menos uma bênção de Deus? Levante a sua mão assim. Todo mundo aqui já foi abençoado. Esse Deus que já te abençoou ontem, anteontem, ano passado, é o mesmo Deus de agora, que já te deu vitória tantas vezes. Ele não vai falhar. Mais uma vez Ele vai te dar vitória. Mais uma vez Ele vai mudar o quadro. Mais uma vez Ele vai abrir a porta. Mais uma vez Ele vai curar. Ele vai libertar. Ele vai operar. Ele vai transformar. Porque Ele não muda. O tempo passa. As pessoas mudam, mas Deus permanece o mesmo. Amém? Terceira parte da oração de Josafá. Ele vai estar aqui falando sobre o santuário, sobre o templo. E ele vai dizer sobre as orações do templo. Ele vai dizer no versículo 9: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, o templo, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Sabe o que Josafá está falando? Ele está falando do que acontece no capítulo 7 aí de 2 Crônicas, quando Salomão, que foi o construtor do templo,
ele vai construir o templo e vai apresentar uma petição para Deus. E vai falar: Deus, o templo está construído para a glória do teu nome, e eu peço ao Senhor que cada pessoa que chegar nesse lugar precisando de socorro, aflito, desesperado, precisando de salvação, que o Senhor o ouça, que o Senhor o socorra, que o Senhor o atenda. E aí, depois dessa oração, Salomão vai para casa, aleluia. E quando ele chega em casa, ele vai dormir. De noite, Deus aparece para ele em sonho e fala: Salomão, eu ouvi a sua oração, e desde agora eu separei essa casa para mim. Esse lugar eu vou estar atento, os meus olhos estarão sobre esta casa continuamente, os meus ouvidos também. E aí vem 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E nos versículos anteriores vai dizer: quando a peste vier, quando a fome chegar, quando a guerra bater na porta de vocês, podem clamar, porque eu vou ouvir as vossas orações. Então agora, muitos anos depois, Josafá, sabendo desta promessa, ele vai dizer: Deus tem uma promessa para nós, e essa promessa é que se a gente viesse agora nesse templo e buscasse socorro, o Senhor nos ouviria. Então Deus, é debaixo dessa promessa que eu faço a minha oração: vem me socorrer, vem ajudar o teu povo, aleluia. Sabe o que é isso, meu irmão? É Josafá se apegando às promessas para alimentar a sua fé. É Josafá dizendo: eu acredito em tudo que Deus disse ao nosso respeito, e é com base nisso que eu oro com fé e com confiança que nós vamos ser ajudados. Meu irmão, tem promessa de Deus na sua vida, tem promessa na Bíblia, e tem promessa que Deus já falou particularmente contigo. Deus não se esqueceu e não vai se esquecer. Então ora com confiança, ora com convicção, porque tudo que Deus falou a seu respeito, o tempo passa, mas vai acontecer. Então se apega à promessa. Como é que você vai sustentar sua fé? Se apegando às promessas. Ah, pastor, Deus nunca falou comigo, Deus nunca usou ninguém para falar comigo. Pastor, eu tenho promessa? Tem, a Bíblia está cheia de promessas para você. Então se apega. Promessas de resposta de oração, promessas de livramento, promessas de prosperidade, promessas de vitória, promessa da presença de Deus. Se apega às promessas e ore com certeza, porque Deus é fiel às suas palavras. Aleluia. Levante a sua mão, diga comigo: eu creio, Senhor, na tua verdade, na tua fidelidade. Eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor não muda, e que as tuas promessas estão de pé ao nosso respeito. É por isso que eu oro com toda certeza de que o adversário já foi derrotado, porque o Senhor está em meu favor. E a tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Deus é por nós, aleluia. Pode aplaudir da glória a Deus, está em seu favor. E aí, meu irmão, olha só que coisa linda. Depois que ele termina a oração, meu Deus, isso é muito lindo, versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Então o Espírito Santo vem como resposta daquela oração, porque quando você ora, o Senhor responde. Amém? Deus respondeu e usou aquele homem chamado Jaziel nessa profecia que eu vou falar aqui. Mas antes de falar da profecia, deixa eu falar: Jaziel significa Deus vê. E não é à toa, não tem nada à toa na Bíblia, meus irmãos. Não tem nada escrito aqui apenas: o escritor pensou assim, eu vou escrever esse negócio aqui que eu achei bonito. Não! Tudo foi escrito na revelação e inspiração de Deus para nos ensinar. Até o nome desse rapaz é profético. O nome dele significa Deus vê. Por que Deus vai usar exatamente ele? É para mostrar que Deus vê quando você ora, Deus vê quando você está aflito, Deus vê quando você está sozinho, Deus vê quando você está triste, Deus vê quando você está com medo. Deus já te viu aqui nessa noite, Deus já viu você antes de chegar aqui, Deus já está vendo a sua situação e vai trazer resposta, porque Ele vê. E
ele responde. E a profecia foi esta: dai ouvidos, versículo 15 a seguir, todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: não fique com medo, porque a briga agora não é com vocês, a briga agora é comigo. Quando você entrega para Deus, Ele pega, meu irmão. Quando você coloca o problema na mão de Deus, Ele segura. Quando você coloca uma causa na mão de Deus, Ele vai tratar da tua causa como se fosse a causa dele. Então não tenha medo, porque esse demônio que se levantou contra a sua vida, essa dificuldade, esse problema, já não é mais com você, não. O negócio é com Deus. Eu quero ver enfrentar o Senhor dos Exércitos. Eu quero ver ter um face a face com Deus. Eu quero ver brigar com o Senhor. Deus está dizendo: essa peleja não é sua. Acalma teu coração, tranquiliza a tua alma. Já foi cantado aqui hoje: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Igreja, calma o teu coração. Deus está pelejando em seu favor. Essa guerra não é mais sua, ela é do Senhor. Apenas descansa. O que diz o Salmos 37, verso 5? Entrega o teu caminho ao Senhor. E uma vez que você entrega, o salmo continua: confia nele. Quem confia descansa. Por quê? Porque o mais ele fará. É assim que termina o versículo. Entrega o teu caminho, tua casa, tua família, tuas finanças, teu casamento, tua saúde, tua vida espiritual ao Senhor. Descansa, confia e descansa, porque o mais é com Deus agora. Amém? Aleluia. Mas a profecia não para por aí. Versículo 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. O que é isso? É Deus dando estratégia. É Deus dando sabedoria. Porque muitas guerras não se vencem com a palavra, não se vence com a força do braço, não se vence com estufando o peito, dizendo parte para cima. Muita guerra se vence com estratégia, com sabedoria divina. Deus está liberando hoje estratégias para você vencer, sabedoria na sua mente. O Senhor está fazendo um download agora de estratégias e de sabedoria dentro do teu coração, para você saber como vai fazer nas suas finanças, como vai fazer com aquele filho, com aquele marido, nessa família sua que você tem cheia de problema. Deus está te dando estratégias e vai continuar. Deus vai te dar nos sonhos, Deus vai te dar na Bíblia, Deus vai te dar quando você estiver andando. Vai ficar claro, você vai entender o caminho que tem que ser feito para vencer essa batalha. Aleluia. Amanhã vocês vão descer, o inimigo está chegando, mas vocês vão passar pelo caminho que eu estou mostrando. Olha aí, nessa batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficar de pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Assim termina a profecia, acalmando aqueles corações. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, versículo 18, moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. As três nações ainda estavam lá, os inimigos ainda estavam cercando. Até aqui, o que nós vimos foi a ameaça do inimigo, a reação de oração e jejum de Josafá e a resposta profética de Deus. Mas concretamente falando, os exércitos do inimigo ainda estavam de pé, nada tinha mudado visivelmente. E é como eu falei agora, já no mundo espiritual já estava tudo declarado de vitória. Só faltava um pouquinho para manifestar no físico, mas ainda não tinha manifestado. E é aqui que eu quero que você preste atenção comigo aqui, olha. Mesmo que o inimigo ainda estava de pé aos olhos deles, mesmo que o exército do mal estava ali para atacar,
eles adoraram, se prostraram e glorificaram o nome do Senhor. Versículo 19: levantaram-se os levitas, dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor com voz muito alta. Que é isso? É a fé inabalável de quem aprende a cantar em meio a circunstâncias adversas. É a fé de quem não precisa ver para crer, mas quem crê antes de ver. É aquela fé, aleluia, que Jesus nos ensinou diante da sepultura de Lázaro. É aquela fé que Jesus nos ensinou lá no deserto, multiplicando pães e peixes, mandando o povo se assentar, quando ele só tinha ainda só 5 pães e 2 peixinhos. É esta fé que nós precisamos ter. Nós não podemos ser movidos pelo que nós sentimos, nem pelo que nós vemos, mas sim pelo que nós acreditamos. A sua família não está salva ainda, seu problema ainda está aí, a sua dor, a sua dificuldade financeira, mas você não precisa esperar ver isso ser mudado. Para você que crê, já aconteceu no teu coração, e se já aconteceu, é para adorar, é para glorificar, é para bem dizer, é para agradecer. Para que os seus olhos contemplem aquilo que o seu coração já viu através da fé. Amém? Quem pode ver uma família salva? Quem pode ver a vida financeira transformada? Quem pode já sentir o seu corpo curado, apesar do diagnóstico contrário? Aleluia! Se você pode, então você pode adorar, você pode agradecer, mesmo antes de ver com seus olhos carnais. É isso que Josafá vai fazer, e os levitas vão se juntar a ele. E o que vai acontecer aqui? Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Você quer ter vitória, quer ter segurança? Creia em Deus. Quer prosperar? Creia nos profetas de Deus. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que nessa noite Deus está mudando a sua vida, a sua história. Se você ouvir essa palavra apenas como uma palavra de cristiano, não vai acontecer nada. Mas se você esquecer essa figura e se apegar na unção que está aqui, então creia, porque a palavra profética, Deus está mudando a sua história hoje. Aleluia! E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Olha que coisa linda, versículo 21. Saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Oh meu Deus! O exército ia atrás e os cantores iam na frente. Os cantores na frente e o exército atrás. Os cantores foram louvando a majestade de Deus, e o exército atrás, só para contemplar, porque Deus já tinha dito: não vai guerrear, ninguém vai guerrear. Pega a sua espada, o seu escudo, sua lança, só para mostrar que vocês estão vivos, só para isso. Mas não usa nada, gente, porque quem vai fazer a obra sou eu, diz o Senhor. Meu irmão, quando começaram a cantar versículo 22 e dar louvores ao Senhor, sabe o que acontece quando você canta? Quando você louva em meio às tribulações? Porque cantar quando está tudo bem é maravilhoso, não é? E tem que cantar mesmo, mas e quando está dando tudo errado? Sabe o que acontece quando você canta, quando ainda está tudo errado na sua frente, ao seu redor? É isso aqui, ó. Quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que é isso? Enquanto eles cantavam, Deus foi lá tratar com os inimigos, e Deus destruiu os inimigos. E o que acontece? Os filhos de Amon, versículo 23, de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Não precisou
de Josafá e do povo de Judá estender uma unha, porque os inimigos próprios consumiram-se a si mesmos, porque Deus os colocou em confusão. É assim que Deus faz em favor do seu povo que adora a Ele incondicionalmente. Eu sei que você veio aqui essa noite, a maioria está cansado, a maioria está com problema, a maioria está com dificuldade, a maioria está com luta, mas você está aqui, você está louvando, você está adorando, e no meio disso tudo Deus está trabalhando lá, e não precisa se preocupar, porque o Senhor está derrubando os adversários agora por terra. O adversário que se chama doença, o adversário que se chama confusão, o adversário que se chama crise, o adversário que se chama tribulação na alma. Deus está destruindo eles agora, em nome de Jesus. Fica de pé que eu estou terminando. Nisso, versículo 24, chegou Judá a Talé do deserto, e olharam para a multidão. Cadê aquela multidão que chegou no versículo 1? Para arrastar tudo, para levar tudo, cadê eles? A multidão eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Não ficou ninguém para dar notícia. Nós só estamos sabendo dessa história aqui, sabe por quê? Porque enquanto a multidão dos inimigos pereceu, o povo de Deus permaneceu de pé, para que essa história ficasse registrada. Sabe o que está escrito aqui? Nenhum deles permaneceu de pé, nenhum deles escapou, porque quando Deus faz a obra, é completa. Glória a Deus. Deus não trabalha com remendo. Amém. Deus trabalha com coisa nova na tua Glória a vida. Deus. E nessa noite Deus está dizendo para você: não vai ficar nenhum adversário, não vai ficar nenhum de resto. Se ficar só uma raiz, ela cresce de novo, mas Deus vai arrancar a mínima raiz de maldade, de demônio, de macumba, de derrota, de miséria, em nome de Jesus. E aí o que vai acontecer? Versículo 25: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Acharam entre eles riquezas, cadáveres em abundância, como objetos preciosos. Tomaram para si tanto que não podiam levar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca, que é a mesma coisa que vale da bênção até ao dia de hoje. Glória a Deus. Falar de bênção no monte, nos pontos altos da vida, é fácil. Falar de bênção quando você está no pico da sua história, você está prosperando, você está feliz, seu casamento está dando tudo certo, sua família está tudo equilibrado, você está no monte da vida, você está lá no pico. Falar de bênção aí é normal, nem precisa falar porque é natural saber, está no pico, está na bênção. Mas e no vale? E no ponto mais baixo? É aqui que Deus mostra que Ele não precisa de circunstâncias para te abençoar. Aleluia. Nessa situação aqui era o lugar da derrota deles, do fracasso deles, mas foi justamente aqui no vale que eles foram mais abençoados. O inimigo foi para roubar, mas quem saiu do vale cheio de riquezas e bens foi o povo de Deus. O que Deus está falando para você aqui nessa mensagem? Deus está dizendo para você que nesse ponto difícil da sua vida, quando você já tinha concluído, agora é o fim, chegou o ponto final para mim, não tem mais jeito, eu estou no ponto mais baixo do vale da minha história. É exatamente aí que Deus vai levantar você, vai te honrar, vai te colocar para cima como você nunca imaginou na sua vida, em nome de Jesus. O inimigo tinha decretado: é agora, é o fim, acabou, é o fim, é o ponto final. Mas Deus disse: não vai ser assim. O que o inimigo colocou como ponto final, eu coloco agora como um parágrafo com letra maiúscula e em negrito, para escrever uma nova história na vida do meu filho. Fica de pé com a mão levantada e diga: eu recebo esta palavra, Deus, porque eu sei que quando o Senhor fala, o Senhor tem direcionamento, e o Senhor está falando comigo aqui hoje.